Questão número 4 é uma questão de geometria. Olha aqui, ó. Parece que isso aqui é um quadrado. Olha, na figura ABCD é um quadrado de área 104. E o ponto O é o centro do semicírculo de diâmetro AB. Ponto O tá aqui, ó. É o centro do semicírculo de diâmetro AB, tá certo. A área do triângulo AEF é dada por... Triângulo AEF tá aqui, ó. AEF. Ele quer saber a área desse triangulinho. Parece que tá fácil, né? Olha só, eu vou fazer o seguinte. Ele deu que essa área é 104. Se a área é 104, quanto é que vale o lado do quadrado, hein? Claro, o lado do quadrado, se você tiver um lado A área do quadrado é A2. Então, se essa área aqui é 104, o lado vai valer quanto aqui? O lado do quadrado, raiz de 104. Né? Raiz de 104, porque aí se você fizer isso ao quadrado, vai dar 104. Mas eu recomendo, eu vou fazer desse jeito, eu recomendo que você não jogue esse radical e saia fazendo contas com isso, tá? Porque você vai ter um trabalho e maior chance de errar. Toda hora escrever isso, raiz de 104, uma raiz de 104, 2/3 da raiz de 104. Então você faz o seguinte, trabalha com A, ao invés de trabalhar com 104. Chama de A. No final, você vai encontrar uma expressão em função de A. Aí você, na última conta, você substitui o A por raiz de 104. Vai ficar com expressões mais simpáticas, com A, em vez de raiz de 104, raiz de 104, certo? É só para não correr risco de errar em conta. Então esquece o 104, vamos pensar em A. Olha só, ele quer a área desse triângulo aqui. Para encontrar a área de um triângulo, tem várias maneiras, né? O jeito mais usual é fazer base vezes altura sobre 2. Então, a gente tem que descobrir quanto é que vale esse segmento, o segmento AF, que é a base, e a gente tem que descobrir quanto é que vale esse segmento aqui, ó, que é a altura. Aí eu faço base vezes altura sobre 2. Então vamos descobrir quanto é que vale esse segmento, quanto é que vale essa altura. Olha só, eu ainda vou fazer aqui mais uma malandragem, tá? Porque eu também não gosto de ficar usando fração toda hora. Eu vou chamar o lado desse quadrado aqui, não vou chamar de A não, eu vou chamar de 2A. Sabe por quê? Porque eu vou ter que jogar com o raio desse círculo aqui, tá? Se eu chamar de 2A, isso aqui vai ser A e A. Então o raio do círculo vai ser A. Se você chamasse de A, você ia ficar com A sobre 2, A sobre 2, já ia fazer um monte de conta com A sobre 2. Fica mais complicada a expressão, sem necessidade, tá? Então vamos colocar isso aqui, ó. Que no problema 2A é a raiz quadrada de 104. Pronto. Então vamos trabalhar com A, que vale a metade do lado do quadrado. Vamos embora. Então tá aqui a figura do problema. Quadrado, semicircunferência, um ângulo de 30 graus. A gente quer calcular a área desse triângulo AEF. AEF. Então, para isso, a gente tem que achar quanto é que vale essa base AF e quanto é que vale essa altura traçada de E. É essa base que eu marquei em vermelho e essa altura que eu deixei em verde aqui, né? Temos que calcular os dois para poder achar a área desse tal triângulo aqui. Muito bem, a primeira coisa que eu vou observar aqui é que está aparecendo um camarada que eu já falei que aparece em todas as provas de matemática que tem geometria. Ó, a pista aqui, 30 graus. É esse camarada aqui, ó. Isso aqui, ó, é o triângulo 30, 60, 90. Ele pode estar disfarçado, né? Por que ele é um triângulo de 30, 60, 90? Bom, primeira coisa, você tem aqui um ângulo de 30 graus. E aqui? Aqui você tem um semicírculo, quer dizer, uma semicircunferência, na verdade. Se você tivesse aqui o restante dessa circunferência, você teria um arco de 180 graus aqui. E esse ângulo aqui é um ângulo inscrito num arco de 180 graus. Toda vez que você tem uma semicircunferência, faz de conta que isso aqui é uma semicircunferência, pega um ponto qualquer dela, qualquer um,
e liga a esses extremos aqui, ou seja, as extremidades do diâmetro, você vai ter aqui um ângulo de 90 graus, porque é um ângulo inscrito no arco de 180. Então esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. O ângulo E ali desse triângulo AEB. Então vamos colocar aqui o ângulo E é igual a 90 graus. Pronto. Se aqui é 90, aqui é 30, quer dizer que esse aqui é 60 graus. Certo? Então tá lá ele, o triângulo 30, 60, 90, que eu falei que aparece em todas as provas, né? E qual é a proporção entre os lados de um triângulo 30, 60, 90? 30, 60, 90. A proporção entre os lados é essa aqui. Se você tiver o cateto menor valendo x, a hipotenusa vai valer 2x, porque o cateto oposto a 30 vale a metade da hipotenusa. E o cateto maior vale quanto mesmo? X raiz de 3. X raiz de 3. Isso aqui, você tem que fazer isso direto, tá? Não é para ficar pensando em fazer Pitágoras, tangente de 30, tangente de 60, nada disso. Você tem que conhecer a relação entre os lados desse triângulo aqui. E olha só, esse triângulo aqui, AEB, é um triângulo 30, 60, 90. Essa hipotenusa é o diâmetro da circunferência, que é igual ao lado do quadrado. A gente não chamou o lado do quadrado de 2A? Vale 2A. Sendo assim, esse cateto aqui vale A. E é claro que esse cateto maior aqui vale quanto? A raiz de 3, né? Só que eu não vou precisar usar isso, não. Esse cateto maior eu acho que não vai precisar dele, não. Tá, então olha só. Você tem A. Você tem aqui um ângulo de 60 graus e eu quero achar essa altura. Claro, preciso dessa altura aqui, mas olha só, se você traçar a altura e olhar para esse lado de cá, o que você está vendo aqui? É um outro triângulo 30, 60, 90. Poxa, essa questão está infestada deles, é? Olha aqui, 60 graus, 90 graus, esse aqui é 30 graus. Então esse triangulinho aqui é um triângulo 30, 60, 90. A hipotenusa vale A. Isso aqui é o cateto menor, então vale A sobre 2. Cateto oposto a 30 vale a metade da hipotenusa, então é A sobre 2. E o cateto maior, que é o que eu quero calcular, a altura, é o cateto menor vezes a raiz de 3. Então, essa altura é A raiz de 3 sobre 2. Então, já achamos aqui a altura que a gente precisava. Vamos chamar isso aqui de H. Esse H vale A raiz de 3 sobre 2. Ó, muito melhor do que ficar mexendo com 104, tá? Deixa desse jeito aqui. Tá, A raiz de 3 sobre 2. Agora, a metade do problema aqui já está resolvido, já tem uma altura. Agora eu preciso dessa base, né? Quanto que vale essa base AF? Aí eu vou fazer o seguinte... Eu vou usar semelhança entre esse triângulo aqui e esse pequenininho. Semelhança entre esse triângulo e esse. Vamos chamar esse ponto aqui de H. Então, a gente vai ter que o triângulo EFH é semelhante ao triângulo AFD. E qual é a razão de semelhança? A razão de semelhança do maior para o menor. A razão de semelhança pode ser calculada como isso aqui dividido por isso aqui. Quer dizer, o 2A dividido por isso. Então vamos chamar aqui o K, a razão de semelhança, é igual a 2A dividido por essa altura aqui. Que é isso? A raiz de 3 sobre 2. Quanto é que vai dar isso? Vai ficar 4 sobre raiz de 3, né? Esse 2 vai subir, vai ficar 4 sobre raiz de 3. O A vai cortar, tá? Então a razão de semelhança desse triângulo aqui sobre esse é 4 sobre raiz de 3. Sendo assim, olha aqui. Eu quero calcular isso aqui. Mas eu sei esses segmentos todos. Olha aqui. Esse segmento HB... ele aparece aqui, ó. Esse segmento HB é A sobre 2. Cateto oposto a 30 vale a metade da hipotenusa, né? É A sobre 2 aqui. Então, esse pedaço todo aqui, eu tenho o valor dele. É 2A menos A sobre 2. Quer dizer,
isso tudo aqui, que é o HA vale quanto? 2A menos A sobre 2. É 3A sobre 2. Então, com isso aqui, eu já posso calcular isso, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse pedacinho aqui, esse FH, eu vou chamar de X. FH vale X, tá? Esse pedaço aqui que eu quero calcular, que é a base desse triângulo, é K vezes X. K é essa razão aqui. Então, esse pedaço aqui é X vezes esse K. 4 sobre raiz de 3. Então, X mais isso aqui é igual a esse pedaço todo, que é 3A sobre 2. Então, com isso, a gente acha o X e acha esse aqui também. Então, vai ficar assim, o X mais esse pedaço, que é X vezes 4 terços, tudo isso é igual a 3A sobre 2. Com isso aqui, a gente acha o X em função de A. X que multiplica... Aqui é raiz de 3, né? X que multiplica 1 mais 4 sobre raiz de 3 é igual a 3A sobre 2. X vezes raiz de 3 mais 4 sobre raiz de 3 é igual a 3A sobre 2. Então, o X vale 3A sobre 2 vezes raiz de 3 dividido por 4 mais raiz de 3. Isso aqui é o X. Continha feia, né? É, mas olha as respostas do problema. É cheio de alguma coisa mais raiz de 3, tá vendo? O caminho é esse mesmo. Tá, então a gente tem o valor de X. Mas eu quero esse valor aqui, essa medida. Eu quero essa base que é igual a X vezes 4 raiz de 3. Quer dizer, o AF que eu preciso para poder calcular a área do triângulo, o AF vale esse X, 3A raiz de 3, sobre 2, que multiplica 4 mais raiz de 3, nossa, multiplicado por 4 sobre raiz de 3. Isso aqui é o AF. A gente pode simplificar isso aqui, né? Corta o raiz de 3. Aqui esse 4 também pode simplificar. Vai embora esse 2, aqui vai ficar 2. Então o AF deu isso aqui. Então a gente tem aqui a altura desse tal triângulo e a base é isso aqui, ó. Caramba, deixa eu escrever aqui. 3A vezes 2, quer dizer, vai dar 6A. O AF vai dar 6A dividido por 4 mais raiz de 3. Então, temos aqui a altura desse tal triângulo e a base desse tal triângulo. Então, tá aqui a altura e a base. Então, a área desse tal triângulo aqui é 1/2 da base, que é isso, vezes a altura, que é isso. Que beleza, hein? Aqui pode simplificar por 2, vai embora você, e aqui vai virar 3. Então, isso aqui ficou 3A ao quadrado, raiz de 3, sobre 2 vezes 4 mais raiz de 3. Agora, olha as respostas aqui, eu também tenho que colocar o valor de A, né? Lembrando que 2A é a raiz quadrada de 104. Agora eu substituo aqui. Quer dizer, o 2A, raiz de 104. 104 é 26 vezes 4. 26 vezes 4. Então, você pode tirar o 4 do radical, vai ficar 2 vezes raiz de 26. Quer dizer, o A que você vai precisar para essa expressão é raiz de 26. E o A2 é 26. Então, no lugar desse A2, vamos colocar 26 no final. Agora, vamos antes racionalizar esse denominador, porque as respostas estão aqui sem denominador, né? Quem é o fator racionalizante aqui? Fator racionalizante é 4 menos raiz de 3. Então, vamos multiplicar aqui numerador e denominador por 4 menos raiz de 3.
Então isso aqui vai ficar 3 vezes a ao quadrado, agora já vou colocar ao quadrado sendo 26, tá? 3 vezes 26, vezes raiz de 3, vezes 4 menos raiz de 3. Olha o 4 menos raiz de 3 que aparece aqui nas respostas, né? Nesse denominador nós vamos ter 2 que multiplica agora. Diferença de quadrados, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, claro, para poder racionalizar, né? Você multiplicou pelo conjugado aqui. Vai ficar 16 menos 3, vai dar 13. E aqui 2 vezes 13 vai dar 26. 2 vezes 13 dá 26. Então isso aqui ficou 3 vezes raiz de 3, que multiplica 4 menos raiz de 3. Isso aqui vai ficar 12 raiz de 3 menos 9. 12 raiz de 3 menos 9. Tá, qual desses é esse aqui? 12 raiz de 3 menos 9. Olha aqui, ó. Na letra D, você tem 3 vezes 4, 12 raiz de 3, menos 3 vezes 3, 9. É isso aqui, ó. Resposta correta. Letra D de delta. Ó, tem que saber geometria, mas também tem que saber cálculo de radicais, né? Tudo de geometria você tem que saber álgebra, senão você não consegue resolver as contas.